Eu peço para os irmãos abrirem vossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 2, Glória a partir do versículo 9. Diz assim esta palavra do Senhor: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Amém. Daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus, aleluia. Então isso quer dizer o seguinte: todos nós estávamos em trevas, mas pela graça do Senhor nós entramos na luz. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus disse que aquele que está em trevas não sabe para onde vai, né? No passado não havia luz elétrica, não havia o querosene, não havia o gás. Então as noites era uma escuridão só, principalmente noites sem lua. Era praticamente impossível você sair de casa numa noite que não houvesse lua. Em alguns lugares, quem morou mais no interior sabe disso. Irmãos, eu não sei, não tenho a mínima ideia. É assim, né? Não vê nada, né? Eu só sei na teoria, que eu só ando com luz elétrica. Mas quem viveu já dessa maneira sabe que não tendo lua, não dá para andar. E se você não está vendo nada, vai para onde? Não sabe. E a Bíblia diz que assim éramos nós. Nós não sabíamos para onde íamos. Fala a verdade, quando você estava no mundo, você não tinha Jesus. Se alguém te perguntava, você está indo para o inferno? Você falava, não, não estou indo não. Eu vou para o céu. Estava indo para o inferno e não sabia. Porque estava nas trevas. Não sabia que estava indo para a perdição eterna. Porque estava nas trevas, estava no caminho errado. Estava no lugar errado, fazendo as coisas erradas. Mas quando alguém falava assim, olha, você está indo no caminho errado, está desagradando a Deus. Eu não estou matando ninguém, não estou roubando, como o pessoal fala, só bebo minha cervejinha, vejo meu joguinho, faço mal para ninguém, porque eu vou para o inferno. É assim as pessoas do mundo, assim éramos nós. Nós não víamos problema, estávamos cegos, estávamos em trevas. E acostumamos com ela. Essa é a verdade. Acostumamos a viver naquele estado de trevas. Nós não sabíamos o que é a luz. Nós não sabíamos como que era enxergar as coisas. Dizem, não sei se é verdade, se um cego de nascença ele receber novamente a luz, a visão, ele vai ter um problema de interpretar as coisas. Ele não consegue entender o que ele está vendo. O cérebro dele não vai entender. Ele vai ser obrigado a pegar cada coisa para depois entender o que é aquilo. Não adianta ele simplesmente ver. Nós, só de olhar, já sabemos o que significa cada coisa. Se um cego de nascença vê agora, e ele olhar lá para fora e ver aquelas árvores, para ele não vai saber se é um poste, ele não vai saber se é um pau de sebo, não vai saber se é algum luminoso, ele não sabe de nada. Ele vai ter que chegar lá, abraçar, ver a casca, ver a folha, aí ele vai entender, isso aqui é uma árvore, porque quando eu pegava, alguém me disse que a árvore era assim, então isso aqui é uma árvore. Eu não sabia de nada, porque estava cego. E nós éramos assim. Éramos assim. E na palavra de Deus, onde nós podemos encontrar um homem ou um contexto ao qual aconteceu das trevas para a luz, onde aconteceu exatamente isso a qual estamos dizendo. Estava, irmãos, ouvindo da palavra do Senhor, e talvez o livro que mais explica o que é das trevas para a luz é o livro de Jonas.
explica o caminho de um homem que peca até que recebe a redenção. Principalmente o capítulo 1 e o capítulo 2. Depois, no capítulo 4, ele peca de novo. Mas no capítulo 1 e no capítulo 2, há entre o pecado e a redenção. Primeiro, como funciona? Jonas, ele é incumbido por Deus, os irmãos conhecem a história, de pregar a palavra do Senhor em Nínive. Nínive dos assírios. Mas ele pensou, ele raciocinou, aquele povo é um povo ruim, é um povo que mais dia menos dia vai invadir a minha terra, talvez vai matar o meu neto, a minha neta, a minha esposa. Não tem por que esse povo ter misericórdia, esse povo merece morrer. Deus está errado no que ele está pedindo para mim, porque esse povo não merece viver. O povo de Nínive, depois de muitos séculos, foi o povo que reavivou o desejo de expansionismo mundial. Havia vários reinos do mundo, mas depois de muitos e muitos séculos, depois das lutas que teve entre o Egito, o reino hitita, o primeiro reino babilônico, acabou aquelas lutas lá do tempo de Abraão. É antiga essas coisas. E depois de mais ou menos uns 700 anos, o povo de Nínive voltou a ter esse desejo de conquistar povos. Não havia mais isso, era algo muito restrito. Havia vários povos e cada um ficava no seu canto, cada um tinha suas alianças, mas não tinha mais aquele de fazer vassalagem, de fazer os povos ficarem submetidos uns aos outros. E os ninivitas voltaram a ter esse costume. Foi um dos grandes reinos que houve da humanidade. Só que eles eram cruéis. Eles invadiam os lugares, matavam praticamente todos os homens que tinham condições de ir para a guerra, escravizavam as mulheres e tinham um costume terrível, que era fazer as pessoas mudar de um lugar para o outro. Eles não tributavam os povos que eles conquistavam. Eles faziam questão de colocar o povo que estava no leste para o oeste, do norte para o sul, e tinha que pagar tributo para eles. Eles tiravam o desejo da pessoa de viver na sua própria terra e colocavam em outro lugar. Eles tinham esse costume. E Jonas sabia de tudo isso. E quando Deus falou, vai até a grande cidade de Nínive, prega contra ela, ele falou, não, Deus quer salvar esse povo. Porque Deus é bom. Deus é misericordioso, então Ele quer salvar, Ele não quer matar. Porque quando Deus alerta, Ele quer salvar. Glória a Deus, aleluia. Quando Deus está quieto, que é complicado. Mas quando Ele fala, é porque Ele quer salvar. Eu creio, Deus, aleluia. Lá em Sodoma e Gomorra, Deus não falou nada. Falou para Ló e salvou Ló. Aleluia, Deus. Olha, salva-te por tua vida, porque o Senhor nos enviou para destruir esse lugar. E Ló foi salvo. Quando Deus avisa, irmãos, por mais duro que seja, entenda uma coisa, Ele quer salvar. Aleluia. Não é uma crítica, Deus, não é simplesmente uma bronca que o Senhor está te dando. Ele quer o seu bem, Ele quer te salvar. Deus, aleluia. Ele quer te alertar de uma situação ruim. Verdade. E Jonas, que era homem de Deus, porque para alguém ouvir a voz de Deus tem que ser homem de Deus, não é? Era homem de Deus, então ele sabia como Deus age, como que Deus faz no mundo. E foi, então eu não vou lá não. E Jonas colocou no coração pecar contra Deus. Isso acontece conosco. Jonas pecou, está certo. Não adulterou, não matou ninguém, não prejudicou ninguém. Mas a vontade de Deus era que Jonas fosse até Nínive. E o que é pecado? Pecado é errar o alvo, ou escolher o alvo errado. Errar o alvo, muitas vezes é o seguinte, você tem duas metas para acertar, porém, por ignorância, você escolhe a meta errada.
É um pecado, sim, mas é inocência. Mas é pecado. E entristece o coração de Deus. Mas existem pessoas que são obstinadas. Ela sabe qual que é a meta certa e ela escolhe a meta errada mesmo assim. Jonas, vamos pensar bem. Ele defraudou alguém? Não. Ele foi infiel? Não. Só que Deus falou uma coisa e ele escolheu outra. Então ele pecou. E teve um problema ainda. Se os irmãos lerem no capítulo 4, ele justificou o pecado dele. E assim é conosco, irmão. Quando a gente está para pecar, quando a gente escolhe pecar, é exatamente isso que acontece na nossa mente. Nós nos justificamos. Nós achamos um montão de desculpa para cometer o pecado e achamos razoável cometer aquele pecado. Não importa. Pode pensar em qualquer pecado que você cometeu. Antes de você cometer, você conseguiu se justificar. Você não viu como algo tão ruim assim. Assassinato é pecado, irmãos? É pecado assassinar uma pessoa? A Bíblia diz, não matarás, não é? Isso não mudou. Não matarás. Mas imagine que alguém... É triste. Mas imagine que alguém mate um ente querido seu. Quantas pessoas já vingaram o sangue? Você acha que quando aquela pessoa vingou o sangue, ele não justificou na mente dele? Ah, mas o fulano, ele não pensou quando matou, não sei, meu marido, minha mulher, a minha filha, o meu pai, a minha mãe. Então agora eu vou matar ele também. Eu vou fazer justiça. Porque ele matou a minha mãe, ele matou meu ente querido, então eu vou matar ele. É assim que as pessoas pensam. A gente se justifica, não importa o tamanho do pecado, de pequeno ou grande, a gente consegue justificar o nosso pecado. É triste. A gente consegue condenar os outros com uma facilidade, mas para condenar nós mesmos é muito difícil. Mas a Bíblia diz assim: se julgarmos a nós mesmos, não somos condenados com o mundo. Mas nós fazemos o contrário. Nós julgamos os outros, condenamos os outros e não julgamos a nós mesmos. É sempre bom saber o que o Senhor quer e não o que nós queremos. Porque a gente sempre vai conseguir uma desculpa, irmão. Nós nunca estamos errados. Nunca estamos errados. Você pode perceber que quando nós erramos, fazemos coisas injustas, nós não conseguimos ver o erro. Não conseguimos. Não. A não ser quando ele tem consequência. Mas no momento a gente não consegue ver aonde nós erramos. E foi assim com Jonas. Ele pensou bem, não, se eu for pregar lá a palavra, se eu falar que em 40 dias Nínive será submergida, aquele povo vai se arrepender e Deus vai perdoar. Então, como aquele povo é ruim, eles merecem a mão de Deus, assim como Sodoma e Gomorra, eu não vou para lá não, que morra tudo, e aí o meu país, a minha terra vai estar salva. Na verdade, o que Jonas estava pensando é o seguinte: acho que Deus está enganado, né? Quantos pensam assim? Qual que é o problema de uma cervejinha? Não tem problema nenhum uma cervejinha. Qual é o problema de os jovens namorarem, de se prostituírem? O importante é não engravidar, né? Esse povo pensa. Qual que é o problema disso, o problema daquilo? Ah, porque o pessoal se preocupa tanto com essas coisas. Há um motivo. Todo pecado tem consequência. Todo pecado te leva ao mal. E quando Deus nos alerta dos males do pecado, não é que Ele quer, é o capricho de Deus, mas é o cuidado. É o cuidado do pai para com os filhos. É o cuidado. Sabe que vai fazer mal. Deus sabe todas as coisas, Ele sabe que vai fazer mal. Então Ele avisa: não faz isso. Ah, mas qual é o problema? Não faz. Quantas pessoas beberam uma cervejinha e hoje estão nos hospitais? Bateu o carro, talvez matou pessoas inocentes no trânsito.
hoje estão extremamente doentes, doenças que não eram para eles, mas por causa do álcool estão extremamente doentes. É verdade. Quantos jovens e jovens estão com doenças venéreas, porque não viu problema na prostituição? Quantos dos nossos jovens hoje estão presos nas drogas, porque não viu problema numa festinha, usar uma droga ou outra, porque todo mundo está usando, todo mundo está usando, todo mundo está se divertindo, qual é o problema? E hoje está na sarjeta, não tendo o que comer, não tendo o que beber, não tendo onde dormir. O pecado tem consequências, e por isso que o Senhor fala, não faça isso. Glória a Deus. Não é que Ele quer proibir, Ele quer cuidar de você. Amém, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E Jonas desobedeceu. Aí tem uma coisa interessante. Como Jonas pecou? Ele foi fugir. Ele pagou a passagem dele, era para ir para um lado e foi para o outro. Era para ir para a direita, ele foi para a esquerda. Nada a ver. Nínive ficava mais ou menos na parte oriental, ele foi lá para as bandas de Portugal, lá em Tarsis, fica lá entre Espanha e Portugal nos dias de hoje. Lá para lá. Muito longe, era o fim do mundo naquela época. E ele dormiu. Que coisa boa, né? Fala a verdade. As melhores coisas da vida é comer, beber e dormir, não é? Não é? Sabe que você está cansado, aí trabalhou, aí você chega na sua casa e dorme. E dorme como se não tivesse amanhã, né? Não é bom? Irmãos, quando a pessoa peca, no momento do pecado é bom. No momento que o sujeito está lá tomando a cerveja, é bom. No momento que está usando a droga, é bom. No momento do adultério, é bom. Não é ruim não. No momento que está enchendo a pança, comendo que sai pelo nariz, que é gula, é bom. No momento que está enchendo a cara, é bom. Não é ruim não, irmãos. O momento do pecado não é ruim. Não é ruim. Obviamente que o sujeito que está usando aquela droga, ele não sabe que ele vai ser um viciado e vai para a sarjeta. No momento que está lá se prostituindo, ele não sabe que está destruindo a vida dele e da família dele. Não sabe. Mas no momento lá, naquele momento é bom. E Jonas, como estava em trevas, ele sentiu isso. Primeiro ele justificou o pecado dele, quando cometeu, foi até bom. Não foi ruim não. Tem um hino antigo que diz assim, o pecado não dói. Do pastor Jair Pires, né? Que estava assim, o pecado não dói, não dói. O pecado não dói, não dói. É preciso cuidado com este tal de pecado, que o pecado não dói. Se o pecado doesse, muitos não pecariam e temeriam a Deus, e assim seria melhor. Mas não é, na hora não dói não. Não dói nada. É muito bom. Só que tem consequências. Mas você está na trevas, está tranquilo. Só que você é livre para suas escolhas, mas escravo das suas consequências. Dessa maneira. É muito bom pecar, está lá dormindo. Aí vem a consequência, vem a tempestade. A sua vida vira um inferno. Meu Deus, misericórdia. A sua vida vai de mal a pior. Que muitos fazem. Qual é a solução de muitos? A solução de muitos é procurar soluções. Soluções fora de Deus. Alguns pagam psicólogos. Outros se afundam ainda mais no pecado. Outros tentam esquecer. Cada um faz do seu jeito. Mas não busca Deus. O que Jonas pensou? Estava lá, ele ia morrer. Só que ia morrer inocente por causa do pecado dele. O pecado dele teve consequências. Foi muito bom ele ter pecado, porque ele dormiu sossegado numa viagem. É tão bom viajar, né, irmão? Não é bom viajar?
Já pensou você pegar um cruzeiro aí e andar pelo Mediterrâneo, passar pelas ilhas gregas, pela costa da África, aí você vê a costa lá da França, da Espanha, que beleza, né? Que bonito, ainda dormir no barco, que beleza. Só que tem consequência o seu pecado. E Jonas passou por isso, vê a consequência. E a consequência ia vir contra ele e contra os outros. E o que ele fez? Não, o pecado é meu, eu pequei. Não é justo que vocês morram. Vamos resolver o problema desse pecado. O que Jonas devia fazer? Olha como as coisas são. A Bíblia diz assim, que os filhos das trevas são mais prudentes em sua geração do que os filhos da luz. Não está na Bíblia? O que os marinheiros fizeram quando veio a tempestade e eles não conseguiram sair da tempestade? Cada um orou ao seu Deus. Não foi? Está na Bíblia. O que Jonas fez? Pastor não, profeta, homem de Deus. Os outros eram apenas marinheiros. Nenhum deles era, sacerdote das suas religiões. E Jonas era profeta. O que um profeta de Deus faz no momento da dificuldade? Tinha que orar. Deveria orar. Mas ele estava em pecado, estava na treva. O que ele pensou? Ele pediu para se suicidar, irmão. Essa é a verdade. Ele cometeu um suicídio. Ele não orou. Falou, chegou aos marinheiros, o que faz aqui, Dormionco? Levanta-te e clama ao teu Deus. Clama ao teu Deus. Quem sabe o seu Deus nos ouve. E é interessante que a Bíblia diz que quando ele entrou no barco, os marinheiros, eles não levavam a pessoa, porque podia ser um fugitivo, coisa assim. E perguntou, mas por que você está indo para Tarsis? Ele falou, não, porque eu estou fugindo da face do Senhor Jeová. Aí eu acho que o povo olha assim, ó. Não está batendo bem não, né? Tá bom, entra aí, tá pagando, né? Aí depois eles viram que era o Senhor Jeová. Eita Deus, aleluia. Depois eles viram. Glória a Deus. Aí falou, como o seu Deus aí, né? De repente ele ouve. Aí Jonas falou, não, mas a culpa é minha. Ah, então é por sua causa que o mundo está assim? É porque você pecou? E agora, o que você vai fazer? Não, me joga no barco e resolve. O pecado é meu. Ele não orou. Quando nós estamos em pecado e queremos o pecado, Jonas queria que o povo de Nínive morresse, e até aquele momento ele queria que aquele povo morresse. O que ele pensou? Eu prefiro morrer do que ver aquele povo viver. Ele não orou a Deus. Então fizeram o que ele pediu: jogar ele no mar. Jonas fez o quê? Ele se suicidou. Suicidou, irmão, vamos ser sinceros. Você é jogado no alto mar numa tempestade, é suicídio. Essa é a verdade. Desespero. Desespero não é bom conselheiro. Se você está desesperado, clame a Deus. Não tente agir com as suas próprias forças. Não age do modo que você acha que é o mais certo. Clame a Deus. Glória a Deus. Pergunte primeiro ao Pai. Jesus, irmãos, passou por agonia. Jesus passou por angústia. E o que ele fez? Ele foi orar. Orou 3 vezes. E orou com intensidade. E a resposta que ele teve foi: esse cálice não pode passar. Você vai ter que beber esse cálice. Não teve jeito. Ele aceitou a vontade do Pai. Não teve jeito. Deus, aleluia. E aceitou. Aleluia, Senhor. Ore a Deus. No momento da angústia, ore ao Senhor. Não fica raciocinando muito não. Ore ao Senhor. Amém, Deus, aleluia. E Ele vai dar resposta. Eu creio, Deus, aleluia. E Jonas, ele estava em trevas. E foi jogado no fundo do mar. Aí o que aconteceu? A baleia engoliu ele. Aí ele foi para trevas mesmo. Na barriga do peixe, né? Aí foi para a treva. Lá não tem luz. Aí ele foi para as trevas. Aleluia, Deus. Aí que é interessante. Olha o poder do pecado. Um homem pecador, eu, você. Se você está aqui na igreja e um dia esteve no mundo,
Levanta a mão e glorifica esse Deus. Glória a Deus. Aleluia. Me diga uma coisa, qual que é a condição de um ser humano sair de um ventre de um bicho que comeu ele? Nenhuma. Nenhuma. Não dá. Está no fundo do mar ainda. Irmão, vai em qualquer lugar. Se um jacaré te comer, te engolir. Um jacaré não, um crocodilo. Se ele te engolir vivo, acho que cabe no ventre dele. Você consegue sair de lá? Se uma jiboia te engolir, uma sucuri te engolir, você consegue sair da sucuri? Não dá, irmão. Você vai morrer aos poucos. Foi assim que aconteceu com Jonas. Ele pecou, quis se matar e não morreu não. Foi engolido pela baleia e ficou nas trevas e não morreu. Não morreu. Deus tremendo. Mas ficou em trevas de verdade mesmo. Antes ele estava cego, mas agora ele estava realmente em trevas. Mesmo que se ele quisesse, mesmo com olhos, ele não poderia ver. É assim quem está no pecado. Mesmo tendo olhos, não consegue ver. Ele não consegue enxergar o erro dele. E Jonas foi para o meio da baleia. Foi engolido no meio do mar. Quem ia salvar ele? Quem ia chegar lá com uma faca e cortar o ventre da baleia para tirar Jonas? Teve um caso aí no mundo, aconteceu, que encontraram um rapaz uma semana no ventre de uma baleia. Só que tiraram ele de lá. Os japoneses lá pescaram a baleia. Quando foi matar a baleia, foi tirar as partes, tinha lá o sujeito lá vivinho, dentro da baleia. Mas tiveram que tirar ele de lá. Ele não conseguiu sair. Se demorasse mais um pouquinho, ele morria. E assim somos nós. Quando nós estávamos neste mundo de horror, nós fomos engolidos por este mundo. Fomos engolidos pelo cão. E para sair, não sai. O que Jonas fez? Ele clamou ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Ele reconheceu o pecado dele. Oh, Senhor, aleluia. Ele falou coisas que ele não conhecia, que ele não compreendia. E disse: do Senhor pertence a salvação. Aleluia, Deus, tu és fiel. Aí Deus falou com um grande peixe: cospe o Jonas na praia. Aleluia. Aí ele saiu. Glória a Deus, aleluia. Mas Jonas não conseguiu sair. A baleia teve que vomitar Jonas. Porque ele mesmo não ia conseguir sair da baleia. Assim éramos nós. Nós estávamos numa condição de pecado tão forte, tão envolvido pelo pecado, que só a mão de Deus pode nos tirar de lá. Glória a Deus. Não adiantava fazer caridade, não adiantava ser bonzinho, não adiantava tentar remir a sua vida com coisas boas, com boas obras. Quem tem o poder para tirar do pecado é só o sangue de Jesus. É só o poder de Deus. E para sair de lá é só reconhecendo o pecado. Não adianta querer simplesmente compensar o pecado. Tem que reconhecer e dizer que só o Senhor é Deus. Aleluia. E que nós somos pecadores, que nós somos errados. Aí Ele nos tira das trevas e nos coloca na luz. Pelo poder de Deus. Ninguém sai das guerras do inimigo se não for pelo poder de Deus. E se não for com arrependimento. Você vai sair das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Quando reconhecemos os nossos pecados, as nossas falhas, nós somos tirados deste mundo de horror e voltamos à vida. Vamos falar como aquele cego. Se é pecador ou não, eu não sei. Eu só sei que era cego, mas agora eu vejo. Óbvio que Jesus não era pecador. É como ele falou: Deus não ouve pecadores. Então aquele homem é um profeta. Aí quando Jesus perguntou assim: tu crê no Filho do Homem? Ele falou: quem é ele, Senhor, para que eu creia? É aquele que fala contigo e falou: Senhor, eu creio. E adorou Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então ele reconheceu que Jesus é Deus. Você quer salvação para a sua vida? Reconheça o seu pecado. Glória a Deus. O que aconteceu conosco, irmãos, foi isso. Aleluia, Deus.
Aí estamos aqui na igreja. Não foi algo comum não, irmãos. Não. Não foi uma situação corriqueira. Você não mudou de religião. Ah não, porque minha religião tinha umas coisinhas. Não, não foi isso não. Aleluia. Você estava nas trevas, envolvido nas trevas, preso nas trevas, sem condições de sair de lá. Mas você clamou ao Senhor, pediu perdão ao Senhor, e Ele te tirou de lá e te colocou na luz. De maneira. E hoje você está aqui. Graças a Deus. Obrigada. Hoje você pode clamar. Hoje você sabe para onde você vai. Hoje se eu perguntar, você vai para o céu? Você fala, eu vou em nome de Jesus. Por que você vai para o céu? Porque Jesus morreu por mim na cruz. Não é porque você é bonzinho, não é porque você não matou ninguém, não é porque você não roubou ninguém, é porque Jesus morreu na cruz. Eu creio, Pai, obrigado. Uma pessoa que diz que vai para o céu porque é bonzinho, ele está no caminho errado. Sabe? Ele pegou o caminho errado. Aleluia, Deus. Por que eu estou no caminho certo? É porque eu sou inteligente? Não. É porque eu vi Jesus. Aleluia. Eu vi a cruz. Amém. É ali. Glória a É olhando para a cruz. Se eu olhar para a cruz, eu vou para o caminho certo. É Jesus, aleluia, Deus. Porque Jesus está me apontando o caminho. Verdade. E o caminho é Ele. Aleluia. Não é eu. O caminho é Ele. Aleluia, Deus. Agora eu enxergo. Agora eu consigo ver. Agora eu consigo ver como andar neste mundo e além deste mundo e depois da morte. Jesus me mostrou. Antigamente não sabia de nada. Podia conhecer tudo. Aqueles marinheiros conheciam tudo daquele mar, tudo daquele navio, mas eles iriam morrer. Assim éramos nós sabíamos tudo. Mas era caminho de morte, é um caminho para o que parece direito, mas no fim é caminho de morte. Aleluia. Era assim nós, a gente não via problema, mas era caminho de morte. Agora não. Agora o mais humilde dos crentes, o mais simplório dos crentes, sabe o caminho. Glória a Deus, aleluia. Sabe o caminho, sabe por onde está indo. Porque está na luz. Tem sempre algo mostrando onde tem que andar. Luz para o meu pé. Luz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Glória Senhor. a Deus. Glória. Obrigado. É a palavra para falar, é aqui, meu filho. Aleluia. É aqui. Santo, santo. Lembra de onde te tirei. É, aleluia. Te tirei do ventre da baleia. Meu Deus. Te tirei do fundo do mar. Aleluia. Te tirei das trevas. Aleluia. Agora siga aqui, ó. Aleluia, Pai. Siga aqui e você não vai se perder nunca mais. Obrigado. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome